Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brenda. Bom dia, Felipe Espina, Murilo, Mari. Bom dia. Bom dia, Sora. Tudo bem? Dia, Sora. Tudo. Então tá bom. Brenda, não foi mais pra escola? Hoje eu não fui, Sora. Porque tá chovendo? Ou porque deu preguiça mesmo? Deu preguiça de hoje. Entendi. Já que pode aproveitar em casa, né? Ficar em casa. É um ciclo viciante, né? Quanto mais fica em casa, mais quer ficar. Né? Vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa, tá? Uns 3 minutinhos. Brenda, você tá no computador ou no celular? Eu tô no computador, Sora. Posso te colocar como anfitriã para você ir liberando para mim?
Pode? Então, tá aí. Senão eu acabo. Às vezes eu não vejo que tem que liberar alguém para entrar. Inclusive, eu precisava de um negócio aqui. Acho que eu não consigo fazer isso. Bom dia, Bia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Pedro, Luísa. Bom dia para Bia. Bom dia a todos. A gente já começa, tá? Vamos usar a didática. Vamos tentar finalizar a unidade, que eu já nem lembro mais. 11. 11. Unidade 11. Você jogou no lixo? Professora, Pois não. o Nicolas só vai conseguir entrar na segunda aula. Tá bom. Bom, pessoal, vamos começando agora a nossa rotina. Vocês sabem que eu tô aqui na minha mãe, né? Por isso, esse é meu pai, ó. Aqui no cantinho. Ele já participou da aula do 9º ano, agora vai participar da aula de vocês. Ele está ampliando o conhecimento dele em língua portuguesa. Brincadeira. Vamos, alguém me avisa quando for 9h55, mais ou menos, para eu fazer a chamada dessa aula. Tá? Uhum. Brenda, eu vou deixar você para liberar as pessoas aí, tá? Que eu não, nem vou focar mais nisso. Professora, cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei. E outra coisa, feliz dia dos professores. Obrigada, obrigada, Brasil, obrigada. Ontem, como foi uma aula só, acabou sendo muito rápido, né? Uma aula passa muito rápido, é muito ruim quando a gente tem esses horários quebrados. Eu sei que o horário novo vai ser mais quebrado ainda, né? Infelizmente. Mas é porque justamente eu não estou fisicamente na escola e preciso adaptar as pessoas que conseguem nos ajudar lá, então tem todo um processo que a gente tem que acabar respeitando, tá? Chegamos atrasados, mas chegamos. Luiz Fernando, só tá você aí na escola? Não, tá eu, a Rebeca e o André, que eu tava fazendo hoje aqui. É você? Desculpa? Eu, André e Rebeca. André e Rebeca, ok. Tudo bem, Mafer, vou fazer a chamada 9h55, alguém me lembra, tá? Desculpa, gente. Eu não tô 100% hoje, não. Mas é coisa rápida, daqui a pouco eu já tô melhor, se Deus quiser. Eu acabei não explicando o conceito aí de oração subordinada adverbial condicional. E a gente fez o exercício, até falei, a Sara já tinha feito a resposta certa no exercício anterior, nós localizamos a resposta, né, que iniciava-se com com esse conector adverbial aí, com essa conjunção, mas acabei não explicando. Vou pedir então para Sara. Sara, você pode ler para mim na página 40 esse quadradinho laranja? A oração subordinada adverbial condicional expressa. Tá mutada, viu, Sara?
Professora, eu já tava lendo, meu Deus do céu. Eu leio sim, desculpa, professora. Tudo bem. A oração subordinada adverbial condicional expressa algo que precisa ocorrer para que o fato expresso na oração principal aconteça. São exemplos de conjunções ou locuções conjuntivas condicionais se, caso, desde que e a menos que. Então, lembra que o exercício pedia qual oração expressa a condição? Se o consumidor exercitar, então, qual é o conector? No caso, não seria o conector, né? Seria o. É que a oração subordinada aí tá invertida, né? Veio a subordinação, depois a principal. O conector aí, a conjunção, é o se. Então, se aparecer. Se tiver o caso, como era o exercício que o Murilo falou, nossa, professora, essa era tão simples, que era só reescrever, era caso o consumidor exercite o direito de arrependimento, também é uma locução, é uma oração subordinada adverbial condicional, expressa algo que precisa ocorrer de fato, né? Sempre quando eu lembro de condicional, eu lembro de condição, a condição que aquele fato vai acontecer. É a mesma linha de raciocínio. Na próxima página, nós vamos ver algumas outras. Então, vamos ver a concessiva, a conformativa e a proporcional. Proporcional, desculpe. Brenda, lê para mim o enunciado da 12, a oração. Lê a oração, o quadradinho verde lá da concessiva e a gente faz o exercício juntas, tá bom? Por favor. Beleza, senhora. Tá ouvindo certo? Tá bom? Ouvindo Quer dizer, bem. o áudio? Tá bom. Tá. Leia a seguir uma situação hipotética relacionada ao artigo 49 no não sei o Código que de do Defesa do consumidor. Consumidor. Embora haja exercido o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, o consumidor não recebeu seu dinheiro de volta. A oração subordinada adverbial concessiva expressa uma concessão, ou seja, um fato que não impede a ocorrência do fato da oração principal. Embora, mesmo e ainda que são exemplos de condições ou locuções conjuntivas concessivas. Então, nesse caso, eu falo, embora haja exercido o direito de arrependimento previsto pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não recebeu seu dinheiro de volta. A oração principal, então, seria justamente essa, né? O consumidor não recebeu seu dinheiro de volta. Só que aí ela está em ordem direta, né? Por isso que eu começo com a subordinação, depois com a oração principal. E aí, quando eu vou analisar a oração subordinada, eu tenho uma palavra que me dá a ideia, então, de concessiva, de concessão, de conceder. Um fato que não impede a ocorrência da oração principal. Então, embora haja exercido o direito de arrependimento previsto, o consumidor não recebeu o direito. Isso acontece em muitos lugares, né, gente? A gente compra uma coisa, acaba sendo enganado e não recebe. Então, qual é o fato expresso na oração principal? Qual é a oração principal, então, Brenda? Fala para mim. Leia para mim. O consumidor não recebeu seu dinheiro de volta. Muito bem. Então, o fato expresso é esse, gente. Não tem dinheiro. Não, é igual a minha mãe é uma peça, no heavy money. No heavy money. No tem money. Letra B, Brenda, por favor. O fato apresentado na oração subordinada impede a ocorrência do fato expresso na oração principal? Explique sua resposta. Ele quer falar assim, se uma informação atrapalha a outra. É basicamente isso. Atrapalha, Brenda? Sim ou não? Não, fala só, tipo, complementa, assim, igual tá falando uma coisinha verde ali. É isso aí. Então, não atrapalha, né? O fato apresentado na oração subordinada impede a ocorrência da oração principal do fato? Não. Pois a informação é complementar. Ponto. Não, obrigada, não quero chá, não. Não, estão me oferecendo comida aqui, gente. Não quero comida, não. Vamos lá.
Então, assim, basicamente, vocês podem perceber que as orações subordinadas adverbiais, elas têm palavras que identificam quais são temporais, finais, causais, concessivas, conformativas, proporcionais. Cada uma vai ter uma condicional específica para eu classificar. Agora que está setorizado, está mais fácil. No CA, que vai juntar tudo, aí fica um pouquinho mais complexo, tá bom? Mas nada muito difícil. Bia, lê para mim a 13. Aí depois, por favor, lê o enunciado, a oração e o quadradinho laranja, rosa, sei lá que cor que é essa aqui. E daí a letra A para a gente fazer, tá bom? Tá. Consumidor desistente da compra recebeu seu dinheiro de volta conforme prevê o artigo 49 do CDC. A oração subordinada adverbial conformativa expressa um fato que está em concordância com o apresentado na oração principal. Em geral, a oração conformativa reporta declarações de pessoas e previsões de determinações de leis, livros e pesquisas. Algumas conjunções conformativas são conforme segundo. Divida a frase nas orações que a constituem. Ele quer saber qual é a oração subordinada, qual é a principal. E aí, Bia? Mais fácil começar pela subordinada nesse caso, né? Eu já sei que tem dois termos aqui que eu posso localizar na subordinação da conformativa, que é o conforme e o segundo. Então, qual é a oração subordinada? Professora? Oi, Brenda. Deixa ela falar, vai. Pode falar. Eu ia falar qual que era, mas... conforme prevê o artigo 49? Muito bem. Então, essa aqui, ó, é a oração subordinada. Eu tava parada aqui olhando pro nada, né? Faz parte. Às vezes a gente dá uma bugada. Conforme prevê o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, é a minha oração subordinada adverbial conformativa, porque expressa um fato de concordância com a oração principal. O que prevê o artigo 49 do Código de Defesa? Que o consumidor desistente da compra receba seu dinheiro de volta. A oração principal, então, é o primeiro período. Divida a frase nas orações que a constituem. Já está dividido, gente. Oração principal é do consumidor até volta. E a subordinação é o complemento a que a gente já destacou. Bia, lê a B para mim, por favor. Tá. A concordância ou discordância entre os fatos expressos nas orações principal e subordinada? Bia, faz sentido ou não faz sentido? Uma informação completa a outra ou não tem nada a ver? Ela completa, né? Então, a concordância, né, gente? Obrigada, Bia. Agatha, lê para mim, por favor, a 14. Aí você lê a oração subordinada adverbial, depois a letra A, igual a gente está fazendo, tá bom? Tá bom. Analise essa frase e responda as questões. À medida que conhece o CDC, o cidadão recorre mais aos órgãos de defesa do consumidor. Que fatos estão expressos nesse período? Lê para a gente quer a oração subordinada adverbial proporcional. Desculpa, tinha esquecido. Tudo bem. A oração subordinada adverbial proporcional exprime proporção relacionada ao fato expresso na oração principal. As locuções conjuntivas proporcionais mais usadas são à medida que, a proporção que. Nesse caso, Agatha, qual é a oração subordinada? À medida que conhece o CDC, o cidadão recorre mais aos órgãos de defesa do consumidor. Aí é falta de atenção, que você acabou de ler, né? No caso. Tem o termo aqui, ó. Eu sou péssima nessa matéria. Fala. Desculpa cortar, mas é 9h55. Ah, obrigada. Só para fazer a chamada. Obrigada. Eu ia falar também depois. Peraí, gente. A gente já volta lá. A Agatha tá aí, o André tá na escola, Bia, Brenda, Esther. Esther tá aí, gente? Ô, Pro, Oi. Tô aqui, Pro. a aqui. Rebeca tá pedindo para você repetir a 14.
Não entendi, Luiz Fernando. A Rebeca tá pedindo para você repetir a 14. A gente não fez a 14 ainda. Não vai repetir. Ela aqui. Esther, Felipe Melo tá aí, o Espina também. Gente, tá tudo bem com o Henrique? Vocês sabem do Henrique? Ah, Henrique tá aí. Isso. Ai, desculpa, Henrique, é que eu não tinha te visto, acho que ontem, né? Você não veio? Fiquei preocupada. Isabela com S não veio, né, gente? Só com Z tá aqui. Luiz Henrique também não veio? Não. Não sei, só sei que eu tô aqui. Pra você eu sei. Luísa tá aí. Duda tá aí? Eduarda não. Eita, gente, o povo tá... Será que o pessoal achou que o feriado era hoje? Maria Fernanda, Mariana, Matheus tá aí. Então, Oi. Pro, eu não sei. Ontem eu fiquei com essa dúvida também. Ontem eu tava de noite escovando o dente e pensei, gente, feriado é amanhã ou é sexta? Daí eu fui ver e eu vi que era sexta. Na realidade, o dia dos professores é hoje, mas É hoje, mas eles acho que por mudaram pra sexta. uma questão de emendar, né? Eles acharam melhor sexta-feira. Murilo Não, tá aí. professor, Oi? é porque muitas escolas daqui do bairro, do resto eu não sei, mas muitas escolas aqui do bairro pararam a semana inteira. Então pode ser isso. Pararam a semana inteira da minha mãe, da minha irmã, do meu primo também parou. Ah, é municipal não? A da minha mãe e do meu primo, sim. E tem escola particular que parou também? Sim. Gente, não sabia disso não. A Rafaela não tá aí, né, gente? Não. Oi. Não, gente, não tem condição de perder uma semana de aula, porque ficar uma semana sem aula quer dizer que vai dizer o quê? Que se a gente fosse parar, por exemplo, lá pro dia, sei lá, dia 10 de dezembro, né, com fechamento e tudo mais, não vai acontecer, né? Vai postergar, porque parou uma semana. Ainda bem que foi só sexta-feira. Oi, Bia! Oi, Mária, você não tinha te reconhecido. Tudo bem? Tudo, e você? Amém. Vim invadir. É a segunda vez que eu tô invadindo a aula deles, é que você não vê. Beijo. Vamos lá. Agatha, de novo. A oração subordinada adverbial proporcional tem duas condicionais específicas. Ela começa com a medida que ou a proporção que. Qual é a oração subordinada de a medida que conhece o CDC, o cidadão recorre mais aos órgãos de defesa do consumidor? À medida que conhece o CDC. Muito bem. Então, essa aqui é minha oração subordinada, o restante é minha oração principal. Nesse caso, ela também está em ordem indireta, por isso que a subordinação veio no começo, né? E também ela não tem aquela regra fixa de que a oração principal precisa vir inicialmente e ficar lá. Não tem essa regra fixa, ela não tem, ela é volátil, né? Ela pode estar no começo ou no final. Que fatos são expressos nesse período? O que acontece, então? O que o cidadão precisa fazer, Agatha? Conhecer o CDT. Para depois cidadão... recorrer aos órgãos de defesa. Desculpa. O cidadão precisa conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Ele precisa conhecer as informações. Então, os fatos expressos são o conhecimento das informações do Código de Defesa do Consumidor. Qual a relação entre os fatos? À medida que conhece o CDC, o cidadão recorre mais aos órgãos de defesa do consumidor. Qual é a relação de sentido, você acha, Agatha? Que sentido que tem aí? Que se não conhecesse o CDC, não teria como recorrer mais ao órgão de defesa. Exatamente, o conhecimento simultâneo, o aprofundamento da informação, né? Sem o aprofundamento, a gente não vai para lugar nenhum. Luiz Fernando, você que está aí na escola,
Oi, Pro. Lê para mim o enunciado da 15 Tá, e o texto, por favor. Leia o texto e depois faça o que se pede. Confira casos de defesa do consumidor. Empresa não entrega o produto ao consumidor. Genésio da Silva, metalúrgico, comprou um televisor. Em janeiro, no mês de agosto, o aparelho que tinha garantia de 1 ano apresentou problema. Assim, mandou o aparelho para assistência técnica autorizada e até hoje o aparelho não voltou. Quando o consumidor entrou em contato com a assistência técnica, foi informado que o conserto não foi realizado, que não enviou a peça para reparo do aparelho. Já ligou inúmeras vezes, segundo o reclamante, ficou mais de 8 horas no telefone tentando resolver o problema. No dia 20 de setembro, abriu um processo contra o fabricante que tinha 5 dias úteis para resolver o problema. No dia 3 de outubro, houve uma negociação em que a garantia que o último dia 17, um televisor novo estaria na casa do Sr. Genésio. Estamos no dia 27 e até agora o consumidor não recebeu o novo produto. Informou que entrou em contato com o cliente na sexta-feira e formalizou o acordo de troca do produto. E complementou, dizendo que o cliente está ciente quanto aos prazos e procedimentos. Vamos lá, pode ler a A, por favor. Complete cada frase com uma oração subordinada, adverbial, concessiva ou conformativa, que deve estar relacionada às informações contidas no texto. Então, ele quer que a gente use a as, tá? Pode deixar desmutado, Luiz Fernando. Concessiva ou conformativa. Então, a concessiva eu posso usar o conector embora, mesmo que, ainda que, e a conformativa conforme e segundo, ok? Pode ler Sora, a número 1. Oi, Murilo. o Felipe Espina disse que caiu da aula. Tá bom. Obrigada por avisar. Pode ler a 1, por O favor. aparelho comprado em janeiro, que tinha garantia de 1 ano, apresentou problema no mês de agosto. E aí, quem fez o relato do problema no aparelho? O problema era de quem aqui, ó? O problema era de quem? O aparelho era de quem? Desculpa. Do Sr. Genésio. Muito bem. Então, quando eu tenho uma pessoa, né, expressando a opinião dela aí, eu vou usar 2 termos, que seria da conformativa. Qual termo você quer colocar aqui, ó? Conformativa são esses 2, ó, conforme segundo. No mês de agosto. Nossa, não sei, Sora. Alguém quer ajudar? O Luiz Fernando? Fala, Brenda. Segundo, Segundo quem? Genésio, Segundo, relatou, falou, abordou o senhor Genésio. Muito bem. Não se esqueçam que quando eu falo de conector, eu preciso colocar a informação ali. Então fica segundo o relato do Sr. Genésio? Isso, segundo relatou o senhor Genésio. Se é conformativa, eu só tenho 2 opções. É conforme e segundo. Não tenho que correr, gente. A outra oração, a número 2 aí, Genésio não conseguiu resolver o problema. Se ele não conseguiu resolver o problema, é uma característica, né? Expressa uma ideia de concessão. É uma oração subordinada concessiva. Como eu posso iniciar, então, o meu trecho aí, Luiz Fernando? Concessivo. Deixa eu ver lá, só pra não ter uma ideia. Calma aí. Se você olhar aqui na tela do computador, você vai ver, já está do lado aqui, já coloquei a concessiva do lado.
Qual que é, Ciro? Que eu não tô... Ah, achei, Oração. o quadrinho verde, né? Isso, meu amor. Deixa eu ver. As conjunções ou locuções conjuntivas conectoras são embora, mesmo que, ainda que. No caso, locuções conjuntivas seriam ao mesmo que e ainda que. Conjunção só ou embora, né? Conjunção uma palavra só. Como a gente pode colocar, gente? Quanto tempo o seu Genésio ficou no telefone? 8 horas. Muito bem. Então, como não? Qual vai ser a conjunção conectora que eu vou usar, hein? O André falou aqui, Ciro, embora tenha ficado 8 horas, senhor Genésio... Embora tenha ficado 8 horas no telefone, seu Genésio não conseguiu resolver o problema. A número 3 vai ser praticamente igual ao número 1, que ela é uma oração subordinada conformativa. O conserto não foi realizado porque a empresa não enviou a peça para o reparo do aparelho. Como eu vou colocar, então? Quais são as duas palavras da conformativa? É conforme segundo. Conforme segundo. Então, eu vou colocar aqui o conforme quem pediu, gente? A empresa, o fabricante. O conserto não foi realizado porque a empresa não enviou a peça para o reparo do aparelho. Conforme relatou, conforme abordou, conforme fez a assistência técnica. Muito bem. A número 4 é igual à nossa número 2. Ela é uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, ela pode ser ter uma conjunção que é o embora ou locuções conjuntivas, mesmo que e ainda que. Como que a gente vai colocar aqui? A empresa não entregou o televisor novo na nossa comunidade. Não. Não. Nossa, professora, a proporção que... Olha aqui, ó. Olha o exemplo. Olha como começa a oração subordinada adverbial concessiva aqui. Sora, ficaria certo, tipo, embora for solicitado? Como assim? O embora tá certo, eu só não entendi o resto. Embora fora solicitado? Então, o que aconteceu? Vamos pegar no texto. O embora tá certo, tá? Embora a negociação foi realizada com o consumidor, é isso aí. A empresa não entregou o televisor novo na data combinada. É isso aí. Embora a negociação foi realizada ou realizou-se com o consumidor, a empresa não entregou o televisor novo na data combinada. Rebeca, pode ler a B para mim depois que você fizer. Ela tá aí. Vamos, Rebeca. Desculpa. Com base na situação apresentada no texto, construa uma oração subordinada adverbial proporcional para completar a frase. Vamos lá, Rebeca. A oração subordinada adverbial proporcional exprime uma proporção relacionada ao fato expresso na oração principal. Como que ela começa? Com duas possibilidades. Dois termos, né? Duas locuções. À medida que ou à proporção que. No exemplo do exercício 14, à medida que conhece o Código de Defesa do Consumidor,
o cidadão recorre mais aos órgãos de defesa do consumidor. Então, a subordinação nesse caso está no começo, porque começa com a medida que conhece. E o termo de oração subordinada adverbial proporcional é a medida que. Como nós vamos escrever, então, essa oração subordinada? Proporcional aqui do exercício da letra B. Pode ser assim, à medida que Pode. o tempo do prazo passava, o consumidor ficava mais revoltado? Show! À medida que o tempo ou que o prazo passava, o consumidor ficava mais revoltado. Perfeito, Rebeca. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Depois que você responder essa, pode ler a C para mim, por favor. C. O caso descrito foi motivado porque o aparelho adquirido por Genésio da Silva apresentou defeito. E se isso não tivesse acontecido, como estaria o humor do consumidor? Escreva um período baseado nessa situação hipotética. Pessoal, Rebeca. Desculpa. O caso descrito foi motivado porque o aparelho adquirido por Sr. Genésio apresentou defeito. Você imagina assim, lembra o negócio do PlayStation que eu falei ontem, né? Ah, tava tudo ótimo, comprou um PlayStation, não funcionou. Se tivesse funcionado, eu estaria o quê? Radiante, feliz, né? Comprei a LOL veio faltando uma peça. Eu sou super feliz que a LOL veio faltando uma peça. Não, né, gente? A gente fica bem chateado. No caso, a gente não precisa escrever um período baseado na situação hipotética, é só explicar qual o sentimento que o nosso Sr. Genésio da Silva ficou sabendo que o produto dele não deu certo, o que ele comprou não estava legal. Mas se não apresentasse defeito, né? Isso, muito bem. Se isso não tivesse acontecido. Ele estava bravo porque teve o defeito. Se não tivesse acontecido, como ele estaria? Ele estaria contente, né? Muito bem. Então ele seria outra pessoa, né? Ele falaria assim: eu vou comprar mais vezes no site da Wish que vai dar certo. Não tem problema, vou comprar no AliExpress que tá tudo bem. Vamos lá. Sara, Oi. nome diferente dele, né? Genésio, eu nunca vi esse nome na vida. Genésio é nome de velho, por isso que você não viu mesmo, filha. Tem uns nomes assim que a gente escuta, que a gente fala assim, isso aí é nome de tataravô, gente. Deixa eu ver se tem mais algum outro nome que eu... Tem outro nome de velho? Tipo de Genésio? Professora, eu tenho um. Qual, Matheus? É o vô do meu avô, não, o pai do meu avô, não lembro agora, chamava Lampidulfo. Oi? Eu vou mandar no chat, peraí. Wilson, professora? Quê? Wilson também não pode ser? Eu acho que o Wilson não é tão velho assim, mas É porque é o nome do meu avô, aí eu fui só citando você mesmo. associou, né? O nome do meu bisavô era Antônio. O do meu avô era Antônio. Do meu avô é Antônio também. Do meu Da avô. minha avó. Eu Sou acho da que é minha assim avó que que escreve, combina. Sora. Professora, o nome do meu avô era Ranulfo. Como? Ranulfo. É árabe, não? Eu não sei. Tem alguns nomes que a gente não prefere nem saber a origem, né? Que fica tão assim. Gente, tô passada. Vamos lá. Quando eu falo, então, em oração subordinada adverbial desenvolvida, ela, independente se ela é temporal, final, causal, concessiva, proporcional, eu não lembro o nome de todas, conformativa, condicional, ainda tem mais duas que eu não consigo lembrar o nome agora. Elas, da forma desenvolvida, terão a conjunção, ok? Professor, mas vai vir o raio da redução? Vai, gente. A oração subordinada até a adjetiva, ela tem desenvolvida e reduzida. Que dirá adverbial, né? Meu Deus do céu.
no caso da redução, o que vai acontecer? A minha conjunção será retirada, ok? E o verbo vai ser transformado na forma nominal dele, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, vamos lá. Verbos no infinitivo são final ar, er e ir, gerúndio NDO, NDA, estar fazendo, estar realizando. E particípio final, eu acho que é ED. Eu não consigo lembrar agora, peraí. Às vezes minha cabeça falha, gente. Final do verbo particípio. Ado e ido, desculpa. Foi quase. Minha cabeça hoje não está 100%. Então, no exercício 16, vocês vão ver que tem o parágrafo único, tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o primeiro parágrafo, aí tem o primeiro parágrafo de novo e o segundo parágrafo. Façam a analogia dessas orações e aí a gente vai justificar juntos, na letra A, se essas orações subordinadas são desenvolvidas ou se elas são reduzidas. Façam aí, tá bom? Um minutinho para vocês fazerem. Leiam. Lembrem-se que para ser considerada desenvolvida, elas precisam das conjunções ou locuções conjuntivas. Não tem locução, não tem conjunção, automaticamente ela já está na forma reduzida mesmo com o verbo dentro dessas formas nominais aí, gerúndio, particípio ou infinitivo, tá bom? Ô, professora, do nome do avô lá, ele era avô do meu pai. E o P é mudo, não tem o I. Você vê, né? É tão estranho, né? Tem umas coisas na vida assim que não tem nem como justificar, né, Matheus? Não mesmo. Verdade, gente. Eu acho que daqui a 20 anos, nem isso. Eu vou falar assim, nossa, Beatriz é um nome de velha. Nossa, ela é muito velha, ela é caquética. Eca, não põe Beatriz no nome dessa filha, não, credo. Olha, Bia. Professora, Que no caso, meu nome também é Beatriz, né, gente? Tô falando por mim. Oi, quem me chamou? professora, engraçado que parece que essas pessoas que têm esses nomes esquisitos nunca foram crianças, né, senhora? Você imagina alguma criança chamada Lampidufo? Olha, é difícil. Tem Professora. Tem Desculpa, pode crianças falar. que eu olho assim, tem nomes de crianças que eu olho e falo, gente, acho que a criança já nasceu com 60 anos, né? José, Sora. Mano. Pra você ter uma ideia, antes do ano passado, eu não conhecia ninguém com o mesmo nome que eu. Ano passado que eu conhecia uma pessoa com o mesmo nome que eu. É muito difícil achar alguém com o nome que eu. Mas é que Sara vem de um contexto bíblico, né? Bem específico, acho bem bonito, assim. Eu gosto. Mas é difícil achar. Eu conheço só você, minha aluna, e a filha de uma colega minha aqui de São Paulo, que escolheu o nome Sara, mas ela segue o... Gente, eu não aguento também esses nomes assim, tipo, eu tenho a irmã da minha cunhada botou o nome do filho dela que vai nascer agora em novembro de Antônio, que é o nome do Nossa, Sora, tadinha do bebê. Professora, eu nunca vi uma criança chamada Antônio. Nome normal. Então, você imagina, a gente falou assim, vai nascer alguém já viu o filme do Benjamin Button? Que ele nasce velho. Ele nasce velho e daí, morre conforme bebê. vai passando. E a namorada, tipo, ele namora lá e daí e ela cuida dele acontece ao contrário. Ela cuida dele até ele morrer um bebezinho, né? Então, o que acontece?
A gente falou, gente, já nasceu um Benjamin Button, né? Porque é difícil. Professora, você acha o nome Aguinaldo normal? Normal pode ser, bonito não é. Já são outros 500. Pior de tudo é quando você acha um pai com o nome de Enzo e o filho com o nome de velho. Então, difícil, né, cara? Também não sei. Você sabe o nome que você ia ter, por exemplo, que sua mãe decidiu? Acho que vai ser esse, só que na hora não foi? Sei. Eu ia me chamar. Foi sorteado. Meu irmão escolheu um, meu pai escolheu um. Eu ia Ó, chamar Emerson. o meu nome era pra ser Pedro, só que minha mãe queria Murilo. Meu nome era pra ser Rebeca, professora. Eu ia ser a Rebeca. Se eu fosse menina, eu ia se chamar Elisa. Elisa, Ainda bem que eu não nasci menina. Ah, eu acho bonito, Elisa. A minha Eu filhada, também achei a minha bonito. filhada não, a minha sobrinha, ela não é Elisa, ela é Elis. Oi. Meu nome, meu pai, né, ele queria misturar o nome dele com o nome da minha mãe. O nome da minha mãe tudo bem, né? Mas o nome do meu pai já é um pouco estranho, que é Audálio. Aí ele queria, meu nome da minha mãe é Rafaela. É. Aí ele ia falar assim, meu nome ia ser Rafael se eu fosse menino. E Rafael se eu fosse menino. Deus está arrependido em nome do Senhor, gente. Aí minha mãe falou assim, você tá louco? Tá louco? Ai, olha, gente, vocês falando de nome, assim, eu sei que, eu não lembro, acho que é Firmino, o nome do vô do meu marido, do bisavô do meu marido. Eu sei que, assim, ele foi o primeiro neto que nasceu. E aí a avó dele falava assim, não, tem que dar um nome da família, assim, não sabe, tinha muitas coisas, velho, né? Queria fazer as coisas da família. E aí meu sogro falou, não, a gente vai escolher o nome dele. Ele falou assim, a gente nem sabe o sexo, então escolheram na maternidade quando meu pai é o nasceu. nome do avô dele. É o nome Ficou do avô Henrique. dele. É nome estranho, assim. Não, gente, não dá não. Audálio é o nome do vô dele. Aí minha avó já. Eu acabei de descobrir de onde eu herdei meus dons de vidente, Sora. De onde? Ai. Essa sua Meu família. ódio. Ô, Sora, meu Oi, nome Brenda. ia ser Melissa, só que meu pai não quis porque era marca de sapato. Ainda é, né? Ainda é. Ô, professora, Tem uma amiga minha que chama Monique. Na época que ela nasceu, era a marca de um tênis. A mãe dela olhou para a caixa do sapato e falou assim, se for menina, vai chamar Monique. E aí nasceu Monique, da marca do tênis. Professora, Oi, Matheus. eu descobri de onde eu herdei meus dons de vidente. De Da onde? minha mãe. Da sua mãe? Eu nem tenho nome de menino, eu nem ia ser menina. Minha mãe virou e falou, ela ficou grávida, ela virou e falou, vai ser Matheus. Oi? Dane-se, vai ser Matheus. E é isso. E foi. E foi. Vamos lá. Letra A. Então, vocês leram aí as 4 orações. Eu destaquei os termos aqui só para a gente analisar juntos, tá bom? Se eu destaquei algum termo errado, vocês me desculpem, minha cabeça hoje está doidinha. A. As orações adverbiais presentes são desenvolvidas ou reduzidas. E aí, quais são? Desenvolvidas ou reduzidas? 8º ano. Tá bom, Henrique. Olha lá, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Tem algum conector que nós vimos? Essa daí é reduzida, né, Sora? Reduzida, porque o termo que eu destaquei, o tendo, se tivesse um outro auxiliar ali, estar tendo, né, ficaria até mais fácil de vocês identificarem. Se eu falo assim, ó, estar fazendo está sendo colocado em que forma nominal? Indireta? Não. Forma nominal. Ah, não sei. Verbal, gente, aqui, ó. Ah, verdade. Tá. Infinitivo, gerúndio ou particípio? Oi, Pedro, cortou, não ouvi. Gerúndio? Gerúndio. Todos os verbos aí estão conjugados no gerúndio, ok? Então, quando eu falo de redução, eu não tenho a conjunção de nenhuma das orações desenvolvidas, mas eu tenho a transformação verbal do meu verbo principal no caso das orações aí em gerúndio.
Escolha uma e dê a classificação completa. Gente, acabei de falar. Oração subordinada, adverbial, reduzida no gerúndio. Por que gerúndio? Peraí, Sora, repete, por favor. Claro. Desculpa te cortar. Por que gerúndio, gente? Porque todos os verbos estão terminados com NDO. Tratando, havendo, sendo. Então, na letra B, independente das orações, todas elas são oração, subordinada, adverbial, reduzida, no gerúndio. Ou de gerúndio aí, no gerúndio, de gerúndio. Como chama? A preposição que vocês vão usar é o de menos. Mas precisa colocar que ela está classificada como gerúndio aí. Professora, posso abreviar a classificação? Pode, depois se souber a definição dela, para mim não me importa, mas como estão fazendo agora o exercício, eu acho que deveria escrever por extenso. 17. Transforme as orações a seguirem reduzidas no infinitivo. Vou pegar o raio do meu verbo principal e vou transformar ele com final AR, ER ou IR, ok? Vou transformar o meu verbo da oração subordinada. Vou ajudar vocês, ok? Para que seja menos complexo o processo. Para que todos os cidadãos se beneficiem. É a minha subordinação. Eu preciso retirar a conjunção para reduzir e deixar o meu verbo principal da subordinada conjugado no infinitivo, na forma nominal do infinitivo. Quando lemos o documento, passamos a prestar mais atenção em nossos direitos. Quando lemos o documento, é a minha oração subordinada. De novo, eu tenho que tirar a conjunção, que nesse caso aí é o quando, e pegar o meu verbo principal e transformar no infinitivo, final AR, ER e IR. Façam aí rapidamente, não precisa reescrever ela inteira, só o período subordinado, e aí a gente já vai corrigir. Não precisa mais de 2 minutos, hein? É super rápido. Senhora, já terminei. Só um pouquinho, tá?
Desculpa, gente, é que eu passei um pouco mal essa noite e eu tô tentando ver com a médica que eu tenho que fazer, tá? Então, tem dias e dias nas nossas vidas, né? Mas para todos temos Deus. Vamos lá, Murilo, você falou que terminou. Como é que ficou a sua reescrita do período só, do período de subordinação da letra A? Daí eu coloquei para beneficiar todos os cidadãos. Para? Beneficiar todos os cidadãos. Foi implantado o Código de Defesa do Consumidor para beneficiar todos os cidadãos. Então, como eu estou conectando com cidadãos, seria beneficiarem, tá? Era isso que eu coloquei pro... Isso, só ficou... Só tinha que ajustar um pouquinho o verbo. Beneficiarem, porque conecta direto com cidadãos, tá bom? Mas via de regra tá ótimo. Fala. Eu mudei também o... Eu não sei por quê, porque para mim fez mais sentido quando eu mudei a frase completa. Tipo, eu coloquei: implantaram o Código de Defesa do Consumidor para beneficiarem os cidadãos. Eu mudei você mudou o princípio, a oração principal. Nesse caso, Sara, ele não pede para você mudar a oração principal, ele só pede para fazer a alteração da reduzida. Eu, Beatriz, não vejo problema, mas se você fosse fazer isso como que chama? Numa avaliação, estaria incorreto, né? Ok. Porque não pediu para mudar a oração principal. E como que você fez, Lira, a letra B? Lendo o documento, passamos a prestar mais atenção em nossos direitos. Não, lendo é final NDO, é gerúndio. O exercício pedia infinitivo, então como que fica, gente? Leram o documento? Não. Ao lermos o documento, passamos a prestar mais atenção em nossos direitos, porque quem faz a leitura somos nós, então ao lermos, a nós lermos, né? Imagina, é difícil mesmo, gente, não é simples. Se fosse simples, nós chamava oração subordinada, adverbial, concessiva, proporcional, para lá. É ao lermos o documento, Pro? Ao lermos o documento. Vamos responder, então, aqui... Ai, gente, peraí. Petição online, vamos lá. Vou pedir para algumas pessoas começarem a ler. Esther, Distrito Federal sem Canudos, os estudantes de 4º e 5º ano no Centro Educacional Agrourbano IP realizam um projeto que visa a redução do lixo plástico, incluindo canudos. Vamos lá? Os canudos plásticos são entre os itens que mais poluem o meio ambiente. Utilizados por poucos minutos, demoram centenas de anos para se decompor na natureza, gerando microplásticos que oferecem riscos para a saúde humana e para a vida animal. Pode continuar, Esther. Além disso, os canudos de plástico são feitos a partir de petróleo, os recursos não renováveis, o que requerem gastos altíssimos da energia para sua produção. O que agrava ainda mais esse quadro é o fato que os canudos não são reciclados. Na maioria das vezes, acabam nos aterros e principalmente nos oceanos. Dados apresentados pela ONU apontam que até 2050 deve haver mais plásticos do que peixes no oceano. Continua, Pro? Vou chamar outra pessoa. Obrigada, viu? Matheus, pode ler para mim os próximos 3 parágrafos, por favor? O canudo de plástico representa... É esse, né? Você pode ter certeza? Isso. Tá, que susto. O canudo de plástico representa 4% de todo o lixo plástico do mundo e estima-se que 90% dos animais marinhos já tenham ingerido plástico ao longo de suas vidas. O cenário é tão grave que já se fala em crise global do plástico e vários países têm tomado medidas efetivas para combater esse problema tão sério. A cidade do Rio de Janeiro já criou uma lei proibindo o uso de canudos na cidade. Chegou a hora de o Distrito Federal fazer sua parte.
Câmara Legislativa do Distrito Federal e senhores deputados elaborem leis para a redução de lixo plástico. Assine você também e ajude a divulgar esse baixo-assinado. Muito bem. Vamos lá. André, que está aí na escola. Onde essa petição foi veiculada e qual a finalidade desse canal de publicação? Ele quer saber onde isso foi publicado, André. Vai, é só isso. Opa, tô aqui, sir. Aí, ela sabe, né? Vamos lá. Onde foi publicada essa petição? No Distrito Federal, sem Canudos, disponível em... Esse é o título, meu amor. Onde foi publicado? Em qual local foi veiculada essa informação? O Distrito Federal? Não. Posso falar? Pode, Matheus. www.change.org/p/. Blá, 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 Distrito Federal. Isso aí tudo. Isso mesmo. Para quem não localizou, é na referência bibliográfica aqui, tá? Consigo selecionar um pedacinho só? Acho que consegui. A finalidade desse canal de publicação é um canal de fácil acesso, né? Tá na internet. 2, quem são os autores da petição? Quem escreveu essa petição? Os estudantes do 4º e 5º ano. Muito bem. A gente, onde que tá aqui, meu Deus? Peraí. Tá no subtítulo, né? Aqui, ó. Os estudantes do 4º e 5º ano. Muito bem. O que se reivindica na petição e para quem foi enviada? O que eles estão requerendo aí? O que polui o meio ambiente na concepção deles? Os canudos. Muito bem, então eles estão reivindicando aí o uso de canudos plásticos no Distrito Federal, né? Agora sim, volta lá o Distrito Federal. A página 45, nós não vamos fazer, tá? Não tem necessidade. Pode anular. Você também não entende essas coisas de livro de português? Por exemplo, a gente acabou de ler um texto deles falando, deles reivindicando o uso dos canudos plásticos, e a primeira pergunta é: onde que foi o site? É isso aí, gente. Não tem nada a ver com o texto. Essas interpretações não me perguntam, porque eu já falei, né, para vocês, que quem faz o livro não é quem dá aula. Se fosse, não faria isso, né? Faria de uma outra forma. Vamos lá. Sara, lê para mim a 6, por favor. Claro. Na petição, os argumentos não são apresentados em forma de lista, mas um de cada vez. A. Qual é o primeiro argumento apresentado? Em sua opinião, por que os autores fizeram essa escolha? No começo do texto, qual que é o primeiro argumento, Sara? O argumento é que os canudos de plástico são os itens que mais poluem o meio ambiente. Muito bem. Por que eles fizeram essa escolha de colocar esse argumento? De colocar esse argumento? Uhum. Porque, no caso, eles estão defendendo o uso o não uso, né, dos canudos de plástico. Então, colocar esse argumento é para provar que os canudos, eles realmente dão efeito no meio ambiente, certo? Sim. Pode ser uma questão poluente, pode ser uma questão de grande relevância, né? Por isso, eles trazem essa informação em primeiro plano, tá bom? Então, para quem não destacou, tá no primeiro parágrafo, e aí vocês só complementam a informação dizendo a condição aí que é uma informação de grande relevância, de principal dado. Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho que eu tô cansada de ficar nessa posição. Pode ler a próxima, Sara. Ok. Deixa eu só terminar de copiar. Tá bom. Pronto. Qual elemento de coesão textual foi empregado para ligar o primeiro argumento ao segundo? O que começa o segundo parágrafo? Ele tá só essa pergunta dele. Qual é o termo que começa? Desculpa, qual é o termo que começa
Além segundo disso, parágrafo. Muito bem, esse é o termo de coesão, de conexão textual. Para ele não repetir novamente as informações, ele fala, então, além de tudo isso que eu falei, ainda tem algumas coisas. Pode ler a 6, por favor. qual é o impacto da oração? O que agrava ainda mais esse quadro? Quem introduz o terceiro argumento sobre o leitor? É uma coisa mais leve ou mais complicada? É mais complicada, porque agrava é tipo de grave, né? O que deixa Aumenta a esse caso mais gravidade. grave. É isso aí. Então, o impacto é o aumento da gravidade, né? O aumento do problema, o aumento dos fatos, enfim, né? Que introduz, assim. 7, Sara, vamos aproveitar que você está aqui para fazer a 7. Ok. Geralmente, os destinatários de uma petição, uma carta ou um baixo-assinado são mencionados no início do texto. Em sua opinião, por que os destinatários foram citados apenas no final desta petição? Por que você acha que isso foi no final? Ô, Sora, eu acho Não. que Pode porque falar, ele Murilo. conquista o público primeiro com as ideias deles e depois fala para quem quer. Eu ia falar isso agora. Eu acho que primeiro eles mostram o assunto principal, o que está acontecendo, para depois falar para quem eles querem destinar. Tá bom. Tá bom. Tá. Desculpa, gente, é que eu realmente tô bem ruim, tô com a garganta inflamada, tô com umas ínguas, então preciso resolver, porque eu tô grávida, né? Não posso passar nada pra neném, né? E eu já passei por uns perrengues aí que vocês ficaram com a Josi, né? Fiquei com muita febre, então ainda preciso melhorar minha imunidade. Gente, desculpa. Eu ia falar que a palavra até vai, né? Mas os testemunhos arrastam. É justamente isso. Contextualizar o assunto e depois trazer as principais informações aí, né? Para que mais pessoas se juntem no processo. É isso mesmo, é o que o Murilo falou. Tá certinho. Essa aula termina às 11, gente? Eu não consigo... Sim, são às 11, né? pro. Não consigo, esse horário assim ficou bagunçada. Então, vamos fazer juntos, acho que dá tempo de fazer organizando as ideias e a hora do estudo, porque daí a gente já consegue, na semana que vem, iniciar a unidade de literatura e fechar a didática até, eu não sei que dia da semana a gente vai ter aula junto, porque é o que eu falei para vocês, tá bagunçada a minha cabeça, né? Que já mudaram o meu horário umas 4 vezes, e aí eu já esqueci, entendeu? Aí semana que vem, um dia antes eu olho. Eu não sei se a nossa aula é na terça ou na quarta, mas aí semana que vem a gente já faz a unidade de literatura para começarmos o CA e aí focarmos nessas orações subordinadas que são mais dificinhas, tá bom? Vamos lá. Meu povo brasileiro. Luísa, pode ler para mim, por favor, o número 1? Tá, Sora. Da página 49, né? Yes, meu amor. Ok. Pontue adequadamente os períodos a seguir. Conforme estipulada o CDC, o consumidor tem o direito a se arrepender da compra efetuada fora do estabelecimento comercial. Na realidade, ele quer que você vá falando com as vírgulas. Você tá vendo que... Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas todo lugar que dá para colocar vírgula tem um espaçamento maior aí. Não sei se vocês viram. Deu para enxergar? Sim, professor. Então vamos fazer... Sim, Sora. Então nem vamos sofrer. Vamos fazer de A a C, porque esse livro é muito... Eu adoro esse exercício, Sora. É muito sem noção, né, Brasil? Professor, eu acho que você podia colocar um desse na prova, hein? Exatamente assim, com os Exatamente assim, espaços a professora. mais. Eu posso colocar valendo
5% Valendo da 10 nota? pontos bem Valendo duro. 0,01. 0,1, mas é alguma coisa, né? Vamos lá. Pelo menos 5% da prova você já tá garantido. É verdade, Olha, olha. Sempre tem alguém que vê o copo meio cheio. Luísa, então como é que fica a vírgula na primeira oração? Depois do CDC é aí, vírgula. O consumidor tem direito E aí, segue o a fluxo. se arrepender da compra. Isso mesmo. Letra B, onde fica a vírgula? Depois do o consumidor, vírgula, muitas pessoas ainda o desconhecem. Show. E na C? Sobre o CDC, vírgula, mais consumidores procuram defender seus direitos nos PROCONs estaduais. Muito bem, é isso aí. Para quem quiser anotar as vírgulas ou quiser conferir a vírgula da D, é depois de professor, depois de tempo, ok? São 2 vírgulas, aí vai ficar entreposto se tivesse disponibilidade de tempo. E na letra E, as vírgulas são em consumidores, aqui ó, antes da preposição a, craseada, né? Depois de CDC também tem uma vírgulazinha, tá bom? Número 2. Mafer, leia 2 para mim, por favor. Considerando a frase abaixo, faça o que se pede. Havendo mais de um fornecedor, sua responsabilidade será solidária. A. Classifique a oração subordinada adverbial presente nesse período. Vamos lá. O verbo aqui, Mafer, está conjugado na forma nominal do gerúndio. Então, essa oração subordinada, ela é desenvolvida ou reduzida? Reduzida? Então, ela vai ser uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio ou no gerúndio, ok? Então, se ela Sora, Oi, amor. repete, por favor. Oração... É muito grande. Eu repito. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Vou voltar aqui. Concessiva, proposicional, condicional. As orações condicionais, Mafer, no sistema desenvolvido, quando ela está na forma desenvolvida, ela se inicia com alguns termos. Se, caso, desde que e a menos que, ok? O exercício da letra B, ele fala para transformar essa oração subordinada. Então, no caso, a subordinação é havendo mais de um fornecedor, tá? Na forma desenvolvida. Então, eu vou colocar aqui, ó, ou se, ou caso, e eu vou mudar esse verbo, vou transformar ele do gerúndio, colocar ele na forma normal, verbal, que concorde com o meu contexto. Como pode ficar, então, a minha oração? Desde que mais de um consumidor ou fornecedor. Desde que tem o Mais de verbo. um fornecedor. Tem o verbo. Haja. Desde que haja mais de um fornecedor. Muito bem. Poderia ser de outro jeito, poderia ser se houver mais de um fornecedor. Muito bem. Foram muito bem as meninas. Vou voltar aqui que eu botei em outra página e me perdi. Número 3, Mafer, pode ler para mim. Elabore uma frase que contenha uma oração subordinada adverbial conformativa. Essa, vamos pular, a gente vai para 4, mais fácil. Essa é muito pessoal, para a gente corrigir no coletivo fica difícil. Vamos para 4. Pode ser? Pode ler, Mafer. Leia o período a seguir para resolver as questões propostas. Embora Rosana tenha lembrado Carlinhos várias vezes, ele se esqueceu do livro.
A. Transcreva a oração adverbial presente nesse período. Vamos voltar aqui, ó. O embora, ele é classificado como oração subordinada adverbial concessiva, tá? Então, nesse caso, qual é a oração subordinada? Embora Rosana tenha lembrado Carlinhos várias vezes. Muito bem. Tem até uma pontuação aqui, uma vírgulazinha, né? Eu acho que eu até pulei uma explicação para vocês. Peraí, que estava no final da página. Não achei, gente. Quando eu achar, eu comento, tá? Que estava falando sobre a pontuação, agora acabou perdendo. Pode ler a letra B, por favor, Mafer. A oração subordinada transcrita é classificada como adverbial, conformativa, proporcional, consecutiva, condicional. Concessiva ou condicional? Localiza lá na tabelinha da página de número... Ai, Deus. É concessiva? 41. Ela é concessiva na página 41, isso mesmo. Eu ia falar o número da página, você foi mais rápida. Página 41, isso mesmo. Ela é classificada como concessiva, ok? Pode ler a C, Mafer. Esse tipo de oração subordinada adverbial impõe uma rara condição para a ocorrência do fato expresso na oração principal, não impede a ocorrência de fato expresso na oração principal. Ele quer saber se pode ou não mudar os termos de lugar, basicamente isso. Tá falando que essa oração subordinada ela precisa necessariamente ficar no início ou no fim? Acho que não impede a ocorrência de fato expresso na oração principal. Perfeito. Não tem nada que impeça. Ela pode ser movimentada, ok? Vamos lá, para a parte da hora do estudo. Eu posso pedir um favor para vocês? Eu posso deixar essas 2 páginas de lição de casa, a gente só corrige na próxima semana, e aí eu libero vocês agora? Pode ser? Vocês sabem que tem mais aula, tá? Tudo bem. Sim, tem 2 de inglês. Tá bom? Então fica de lição de casa para vocês a hora do estudo, tá? Podem fazer, deixa eu só ver se tem algum exercício que vocês não precisam fazer. Não, todos têm que fazer, tá? De 1 a 5. Façam para nossa próxima aula, por favor. Tá bom? É isso. Feliz dia dos professores, Sora. Obrigada. Feliz dia dos professores. Melhoras, Pro. Melhoras também. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Sora.